Bom dia, alunos da terceira série, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a nossa segunda videoaula de língua portuguesa referente ao capítulo 7, que é chamado de substantivo. Nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo, que com certeza vocês já viram fundamental, mas aqui nós vamos revisar e aprofundar um pouco mais sobre substantivo. Né? Neste caso aqui dessa videoaula do capítulo 7, nós vamos ver a flexão de gênero, que é o feminino e masculino, número, singular e plural, e grau, que é o diminutivo e aumentativo dentro da língua portuguesa, da nossa gramática normativa, ok? Bom, definição de substantivo. Substantivo é tudo que existe no universo, tudo que existe no universo e cada ser, né, que existe no universo tem um nome. Ou seja, tudo que existe nós nomeamos, nós demos um nome para tal coisa. E dentro da gramática, esse nome que nós damos é o substantivo. Então, o substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam. Então, nós nomeamos lugares, como Alemanha, Porto Alegre, cidades, estados e países. Nós nomeamos sentimentos, raiva, amor, por exemplo. Nós nomeamos estados, alegria ou tristeza, por exemplo. E os substantivos são caracterizados por terem gênero, número e grau, como eu falei anteriormente. Bom, classificação dos substantivos. Revisando aí, os substantivos se classificam em substantivos simples, são aqueles que apresentam um único radical na formação da palavra. Exemplo: homem, castelo e medo. É o simples, né? O mais simples da palavra. E composto, substantivos compostos, são aqueles que apresentam mais de um radical na formação da palavra. Exemplo: guarda-roupa, passatempo. Né? Aqui nos substantivos compostos, chamar a atenção que às vezes nós vamos ter um substantivo composto com o uso do hífen, ou às vezes vamos ter duas palavras sem o uso do hífen, mas determina também um substantivo composto, como na palavra passatempo. Substantivos primitivos são aqueles que não se originam de qualquer outra palavra da língua, né? Porta e laranja, como exemplo, e substantivos derivados, que são aqueles formados a partir de um radical já existente. De porta, a gente cria portaria, porteiro, por exemplo. De laranja, nós criamos laranjada, laranjeira, por exemplo, que são as palavras cognatas, né? E também chamadas de substantivos derivados. Bom, substantivos comuns são aqueles que nomeiam seres de uma mesma espécie ou conceitos abstratos, como sentimentos humanos. Então, nós temos como substantivos comuns homem e cidade. E como substantivos próprios, são aqueles que nomeiam seres particulares, únicos entre aqueles de uma mesma espécie. Então, nós temos Brasil, nome de lugares, Maria, nome próprios. Então, é a palavra comum, palavra simples, e próprio, quando nomeamos, damos nomes àquele substantivo. Substantivos concretos e abstratos. Substantivos concretos são aqueles que designam seres que possuem uma essência autônoma, real ou imaginária. Bruxa e sapato é o concreto. Ué, professora, bruxa é concreto? Bruxa, fada? Sim, porque eles existem, nem que seja, mesmo que seja na nossa imaginação, então ele é classificado como substantivo concreto. Já os substantivos abstratos são aqueles que nomeiam conceitos como ações, qualidades, estados, sentimentos, sensações e que não possuem uma existência independente. Exemplos: saudade, beleza, amor,
doçura e todos esses substantivos que você pode acrescentar também. Usar o artigo acompanhando são classificados como substantivos. Às vezes a gente fica com uma dúvida se é um substantivo ou não, basta colocar um artigo na frente. Se der certo, é porque a palavra é um substantivo. Ok? Aqui eu fiz um quadrozinho só para a gente fixar em relação a essa primeira classificação dos substantivos. Então, nós temos o substantivo primitivo, não se origina de outra palavra, exemplo, pedra. Substantivo derivado tem origem em outra palavra, seria pedreiro, empedrado, né? Variando aí da palavra pedra. Simples, possui apenas um elemento, seria a palavra guarda. Substantivo composto, possui mais de um elemento, guarda-roupas. Comum, seria o genérico, que são as palavras gerais, copo e colher. Substantivo próprio, designa ser específico e são sempre concretos. Maria, Portugal. Concreto, seres de existência própria, padre, político, carro, árvore. Abstratos, conceito de existência dependente, beleza, fricção, tristeza e amor. E coletivo, ideia de conjunto, reunião, alcateia, enxame, por exemplo. Então, aqui, gente, termina a minha primeira explanação sobre substantivo, parte 1, essa classificação mais geral. E assistam a parte 2, onde nós vamos aprofundar um pouquinho sobre esse conteúdo, ok? Aguardo vocês lá na parte 2.